Eu imaginava que fosse demorar para voltar e acabei voltando rápido, né? Eu vou passar o vestido aqui para vocês. E hoje vamos ser um pouco mais objetivos para que a gente consiga evoluir um pouco mais de intensidade naquilo que eu tenho que transmitir para vocês. Que é contar um pouco da nossa história, um pouco da história da Ginkgo Pato. Então eu terminei o último capítulo dizendo para vocês que eu entrei no negócio da Ginkgo Pato até muito depois de alguns de vocês. Até então era parente de alguém que trabalhava na Ginkgo Pato. Então meu pai e o Kozuka. E ao fim da Ginkgo Pato internacional, da multinacional, o Kozuka com mais 3 sócios passaram a dar continuidade no negócio aqui no Brasil. Mas de uma empresa que era muito forte financeiramente, uma empresa que era muito grande, eles passaram a ser bem pequenininhos. Então havia uma confusão natural no mercado, com os distribuidores. Por quê? Uma empresa que tinha status, que tinha força de multinacional, ela continuou com o mesmo produto, com a mesma marca, com o mesmo nome, com muitos de vocês que trabalharam lá na época. Então dava a impressão que era a mesma coisa, mas não era. Por quê? Eles não tinham mais aquela força financeira, aquela força econômica, não tinha mais o respaldo do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, porque a Nikkei na época, a Ginkgo Pato Mundial, já era uma empresa muito grande. E eles eram diretores, sim, mas ex-funcionários, ex-colaboradores que montaram uma sociedade para dar sequência no trabalho que a multinacional tinha desenvolvido até então. Então a força deles era muito pequena. E o Kozuka com uma cabeça mais empreendedora, os outros sócios dele nem tanto, mas recomeçaram o negócio. E não demorou muito para que eles tivessem grandes problemas. Por quê? Ao final do trabalho da Ginkgo Pato Mundial, a empresa diminuiu muito também. Já tinha grandes concorrentes na época e a grande maioria dos distribuidores foram trabalhar nos concorrentes. Grande maioria. Por quê? A grande maioria já era porque a Ginkgo Pato foi diminuindo aos pouquinhos. E o Kozuka foi literalmente aquela expressão que nós temos no popular, né? O último que sair apaga a luz. O Kozuka foi o último que saiu e apagou a luz para encerrar as atividades da Ginkgo Pato. Isso deixou marcas bastante profundas, bastante doloridas em muita gente. Porque muitos distribuidores também não imaginavam que isso aconteceria. E não podia se falar abertamente, né? Olha, vai fechar dia tal. Porque tinha que ir pagando as contas, tinha que ir resolvendo, e aos poucos foi diminuindo o volume de negócios, diminuindo as atividades, diminuindo os distribuidores, até chegar ao ponto de encerrar. Uma coisa que fica sempre na dúvida quando uma empresa fecha uma unidade é se ela faliu ou se ela fechou por iniciativa própria. Isso é muito importante, né? Isso faz parte da história. A grande maioria dos concorrentes preferiam falar a parte negativa, falar que a Ginkgo Pato faliu. Mas isso não aconteceu. A Ginkgo Pato Mundial nunca faliu. Até porque foi uma empresa muito, muito rica. Não só lá fora, como aqui. O Kozuka deve ter contado para vocês, e vai chegar nesse episódio, onde a Ginkgo Pato no Brasil era tão rentável, uma empresa tão grande, que todo o trabalho desenvolvido na Europa foi através de recursos, foi através de dinheiro ganho aqui no Brasil.
Então a empresa ficou muito forte, a empresa ficou muito bem financeiramente, economicamente, estruturalmente, tinha unidade própria, fábrica. Alguns de vocês conheceram, o Cláudio com certeza conheceu, não só o imóvel, a fábrica aqui em São Paulo, em Diadema, mas também a unidade do Paraná, em Curitiba. Então a empresa era muito grande. E ela é muito diferente do que alguns contam, né? Como eu disse, principalmente concorrentes preferiam dizer que a empresa faliu, porque a falência dá uma conotação negativa, né? Para a comunidade, para os clientes, para a sociedade, para o fisco, né? Que a empresa faliu, quem faliu normalmente deixou de pagar alguém. Por isso que uma empresa falha, né? Porque ela não tem recursos para pagar o que ela deve. Esses dias vi uma expressão bem interessante, assim, chocante até. Um treinador dizia o seguinte: sabe que precisa para uma empresa ou uma pessoa ser considerada falida? Não se assusta, não tem gente que pode pensar que então eu estou falido. É só você não ter dinheiro para pagar suas contas. Isso já é o suficiente para você ser juridicamente considerado falido. Quem não tem dinheiro para pagar as contas, se ele tem R$100 e deve 110, ele já pode ser considerado pessoa falida. Ele não tem dinheiro para pagar tudo que deve. Mas não foi isso que aconteceu. A empresa era muito forte. Então foi uma decisão de gestão, foi uma decisão administrativa, de estratégia, fechar a unidade de transporte. Então muitos não acreditavam nisso. Mas até hoje, então 17, 18, 19 anos depois, a Niken, que era a detentora, né, a dona da marca Kenkopato na época, ela continua ativa até hoje aqui no Brasil, no sentido de ter uma pessoa jurídica formalizada, de ter bens aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, não ficou com um passivo, que é passivo, uma dívida, nem com o governo, nem com os ex-funcionários, nem com o fornecedor, com ninguém. Ela pagou todo mundo. Ela não teve pendência de um só cliente que tivesse reclamado de qualidade do colchão ou de qualidade do produto que ela vendia, de qualquer produto que ela vendia. Tudo isso foi absorvido e dado continuidade pela Kenkopato nacionalizada. Ou seja, nunca ficou um ponto, uma mancha, um resquício qualquer negativo em relação à empresa. Imagina a empresa japonesa com toda a seriedade que tem, com toda a formalidade, com todo o conceito e ainda com dinheiro. Você acha que ia deixar algum, digamos assim, rabo para trás? Não deixou. A empresa, ela tem patrimônio no Brasil até hoje. Inclusive o Cláudio e o Kozuka esteve recentemente lá em Curitiba, recentemente, eu digo alguns anos atrás, para visitar se não me engano, uma transportadora que tinha no imóvel deles, né? E então, para vocês entenderem um pouquinho dessa história, é super importante isso, né? Esse episódio do encerramento da Kenkopato mundial, da multinacional, para a continuidade do trabalho deles. Então eles começaram muito pequenos. Tão pequenos que alguns de vocês lembram, eles não tinham condição nem de fazer colchão. Verdade, Reinaldo? Verdade. Lá naquele predinho, para quem não sabe, eles ocuparam um prédio ali perto do COPE, ali perto da Avenida São Paulo. Obrigado. Ali perto da Avenida São Paulo, numa rua paralela com a Avenida São Paulo, perto do supermercado COPE. Um prédio bem pequeno, e ali nem colchão fazia como muita colchonete. O colchão, claro, conhece o colchão, não vou fabricar. Foi a época que você chegou mais ou menos no Japão, né, Cláudio? Nessa época eu chegou mais ou menos no Japão. Então eles começaram muito pequenos. Embora eles fossem diretores, né, um era ex-presidente, os outros eram diretores, eles tinham uma condição de vida boa, mas não tinham condições de manter a Kenkopato no status e no nível que a Kenkopato mundial tinha. Eles começaram muito pequenininho.
E esse começaram muito pequenos, eles tinham também pouquíssimos distribuidores. Foi nessa época que nós montamos, eu com um colega meu de faculdade, montamos uma distribuidora da Rincopato. Então entramos numa época bem complicada. A empresa com bastante dificuldade financeira, bastante energia, bastante motivação, bastante força, mas financeiramente bastante fraca. E foi a época que trouxeram um produto muito interessante do Japão, que foi o Photon Dome. Alguns de vocês conheceram, trabalharam com esse produto. E o Photon Dome foi um produto, ou o primeiro produto, com características diferentes na rede. Qual que é a grande diferença de um Photon Dome para um outro produto qualquer da nossa linha até hoje? A diferença é que o Photon Dome não era um produto para o consumidor, para ele usar. Era o primeiro produto que a Rincopato ia passar a ter, que tinha característica de empreendedorismo. Porque quem compra um Photon Dome era um médico, dono de uma clínica, dono de um spa, dono de uma clínica estética, para oferecer o tratamento. Então olha só a diferença. A linguagem para você vender um Photon Dome, a linguagem do distribuidor para você vender um Photon Dome é uma, totalmente diferente do que é vender na palmilha, um colchão, um sol, um travesseiro. Porque esses produtos todos nós vendemos para a pessoa usar e consumir. E o Photon Dome é um produto para a pessoa oferecer um tratamento, para fazer uma aplicação, para ganhar dinheiro com aquilo. Então é um conceito totalmente diferente. E muitos distribuidores não conseguiram vender o Photon Dome por isso. E poucos que conseguiram desenvolveram essa atividade, então, com essas características diferentes da venda direta, da venda de consumo. E esses poucos distribuidores que tinham na época, eu não sei exatamente quanto, mas eram bem poucos. Os mais fortes, eles se reuniam uma vez por mês no chamado grupo dos 15. Então eram 15 distribuidores que faziam parte desse G15 para poder ajudar a manter a empresa. Eu era uma empresa que tinha muita dificuldade. Os distribuidores tinham muitas vezes que antecipar dinheiro para que a Rincopato pudesse comprar matéria-prima e fazer o colchão para aquele distribuidor primeiro. Um exemplo deles é o Alberto. Então, o Alberto participou bastante dessa época, assim como outros, né, como o Hipólito, o Yoshida, Paulo César, Paulo Moll, tantos outros. Quem? O Uzi? Não, o Uzi não estava nessa época, nem o Seide. Essa aí eu estou falando da época do ano 2000. O Seide veio e voltou lá para o ano de 2004, mais ou menos. Então, muitos distribuidores, o Luiz Rocha, sim, do Rio de Janeiro. Então, esses distribuidores se reuniam uma vez por mês, como acontece hoje aqui, parecido com a escola. E, por exemplo, um levantava a mão e falava, eu vou precisar de 6 colchões esse mês. Então ele já dava o dinheiro para essas 6 peças de colchão. Outro precisava de 10, outro precisava de 5. E era assim, vendia e recebia antecipado para poder produzir o colchão e entregar depois. Por quê? A empresa não tinha dinheiro e não tinha nem crédito para poder comprar o produto, fazer e entregar. Então eles começaram bem pequeno. E uma empresa que começa bem pequena e sem suporte adequado financeiro, ela tem grande chance de ter problemas na sociedade. Isso não demorou a acontecer. Eu não sei dizer para vocês se um ano depois, ou um pouco mais, saiu o primeiro sócio. E era o maior sócio, que era o ex-presidente, que tinha 55% do capital. Então os outros 3, que somados tinham 45%, sem condições, compraram 55% daquele que saiu. Então olha o
tamanho da dívida, dá para imaginar o tamanho da dívida que eles assumiram à época sem ter condições. E foram trabalhando com bastante dificuldade, dessa forma. Muitos distribuidores ajudando ali no mês a mês, participando de toda a dificuldade. E muitos de vocês, funcionários que trabalharam à época, sentiam e percebiam isso. Então, esse trabalho foi desenvolvido durante muitos anos com essa condição. E esse enfraquecimento dos diretores, por quê? Chegou um momento em que eles precisavam de alguém, porque entre eles sócios eles já não se entendiam mais. Chegou um momento em que precisavam de alguém que pudesse equilibrar esse diálogo, equilibrar essa análise um pouco mais fria da coisa. E eu, como era distribuidor, irmão do Cozuca, conhecido deles, eu passei a ser essa pessoa. Então eu costumava dizer o que eles deviam fazer. Eu analisava o planejamento, analisava as condições e falava, é por aqui. E chegou um momento tão grave da situação que, na minha visão, a empresa tinha que ir para uma condição de inadimplência muito grande. Eu apresentei para eles um projeto, um plano de recuperação em 5 anos. E isso envolvia deixar de pagar todo mundo. Esse plano envolvia deixar de pagar fornecedores, envolvia deixar de pagar funcionários, envolvia deixar de pagar prolabore, tudo. Estancar o pagamento de todo mundo. Só pagava o salário dos funcionários, não pagava os impostos, não pagava fundo de garantia, não pagava nada. Então é aquele último recurso que uma empresa tem antes de fechar. Aí por falência mesmo, porque as condições eram muito ruins. A primeira coisa que fez foi suspender o pagamento do prolabore. O prolabore é o salário do sócio, né? Então só muda o nome. É a mesma coisa, salário, vocês recebem, é o salário do sócio. E isso foi um conflito, porque eles eram em 3. E o Cozuca concordou e os outros 2 não. Falei, não, a gente tem que receber, porque a gente tem que comer, a gente tem que bancar as coisas. E houve primeiro desentendimento mais sério nas condições. E o Cozuca foi firme no ponto de falar, não, nós vamos ter que vender os nossos bens. Você tem casa, você tem carro, você tem chácara, você tem isso. Né? Eles foram, como diretores, foram adquirindo as coisas particulares deles, pessoais deles. Só que, às vezes, é muito difícil para as pessoas tomarem essa decisão. De vender as suas coisas conquistadas de trabalho para poder empreender ou manter um negócio. Muita gente não tem essa coragem, muita gente não tem essa confiança de que o negócio possa ser revertido, que possa voltar a dar lucro e que possa crescer. O Cozuca foi para mim, não, eu não vender, eu vendo o que tiver que vender, para me comer, para manter minha família, para ajudar a manter a empresa. E os outros não. Mas mesmo assim foi suprimido o prolabore pelos diretores. Isso deve ter sido em final de 2001, início de 2002, aproximadamente. E aí os conflitos aumentam. Né? Como você chegar para sua mulher em casa, ou para o seu marido em casa, você a partir do mês que vem, ou a partir de hoje não tem mais salário. Vai complicar o negócio para todo mundo, tem que reduzir despesa, tem que se movimentar, replanejar tudo. E o caos é sério. Então a situação ficou insustentável até que o próximo, ou então o segundo, também pediu para sair. Então o segundo sócio saiu, ficaram só 2. O Cozuca e mais um. E passados mais... Aí já era
2003. Então, de 2000 a 2003, saíram todos. O último eu me lembro bem, que foi uma data marcante para nós, porque nós tínhamos nos mudado para aquele prédio da Dr. Altino Arantes, ali no Mineirão, em fevereiro de 2003. Por isso o telefone da nossa empresa termina com 2003. Fevereiro, no carnaval de 2003, foi quando nós nos mudamos para aquele prédio. E o último sócio saiu no dia 19 de dezembro de 2003. Isso é uma data marcante porque é o dia do meu aniversário. Foi o dia que ele saiu, ó. Presta atenção, daqui uns dias. Hoje é do Cláudio, né? Dezembro foi o meu aniversário. Então foi muito. Essas datas são marcantes porque são, de alguma forma, ligadas a outras datas, né? Então o último só saiu e eu já vinha fazendo um trabalho com o Zuca para que eu entrasse na sociedade. Porque eu fiz todo esse trabalho durante esse tempo de assessoria, de consultoria, de orientação, sem ganhar nenhum centavo. Por quê? Eu devo ter falado para vocês no final da última fala, semana passada, que eles não tinham condição de pagar. E eu tinha o interesse de ajudar, porque era meu irmão, né? E era um negócio da vida dele, próximo. As pessoas eram próximas, então eu sempre tive a intenção de ajudar, e era distribuidor também, né? E como distribuidor, se o negócio fosse mal, eu já tinha deixado de trabalhar como empregado, tinha ido para um negócio. Se esse negócio desse errado, o negócio ia ficar muito complicado. Então apostamos tudo aí. Com a saída do último sócio, ficamos eu e o Kozuka. Aí o Kozuka me propôs para que eu fosse sócio dele e nós juntos fizéssemos um trabalho para que recuperasse a empresa. Aí que começa o trabalho do Fabrício e da Márcia, que conheceu a Márcia, que é nossa irmã. Eu, o Fabrício e a Márcia, nós conversamos com todos os fornecedores que tinha. Veio o Cláudio. O Cláudio é o que mais apanhava nessa época, foi o seguinte, porque o Cláudio sempre foi o elo de ligação da empresa com os fornecedores. E quando nós falamos com o Cláudio que nós não íamos pagar ninguém, deu um chute, né, na cabeça dele. Porque como não vai pagar ninguém? Como é que eu vou comprar? E como é que eu vou manter a empresa? Não, nós vamos ter que convencer o fornecedor que nós não vamos pagar ele e que ele precisa ainda continuar fornecendo a nós. Não, é impossível. Não, nós temos um discurso pronto para poder conversar com ele. E nós chamamos todos os fornecedores, começando pelos grandes, né? Assim como na época não era CBP, era o quê? Era Celuplaza. Tinha Domer, tinha. Os dois não eram essa opção, né? De tecido. E depois, e nós começamos um dia como hoje, a partir de hoje não paga mais ninguém. Passei para mim e falei assim, ó, não paga mais ninguém. Não paga mais ninguém. E começamos essa negociação com todos os fornecedores. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos negociar com todos eles com essa possibilidade de ficar devendo e eles continuarem fornecendo para nós e nós pagando só a vista. Para mim ia ser demais, né? O fornecedor não recebe e ainda continua vendendo a prazo, né? Isso aí seria impossível. Então eles passaram a nos vender à vista, que a gente, a partir dali, e vamos imaginar que nós estamos devendo dinheiro de hoje uns 500 mil para Celuplaza, 300 mil para Dover, 100 para outro, 50 para o outro, 10 para o outro, assim. Dos grandes, aquele pequenininho que vinha lá chorar para o Cláudio, a gente tinha fornecedor que era tão pequenininho, mas Cláudio, você vai quebrar a minha empresa. Aí nós íamos lá e pagávamos os meninos, porque a gente sabia que isso podia acontecer mesmo, né?
Com os grandes, tinha um grande fornecedor de dome, lembra? O Sérgio da Taio. Então, era um dos grandes também, porque nessa época o Photon Dome chegou a ser o principal produto da nossa empresa. Então nós negociamos com todos eles e chegamos a ter, se eu não me engano, 104 propostas. Quando nós decidimos fechar o escritório, porque alguns de vocês não sabem, ou sabem, mas não viveram essa época. Outros viveram acompanhando. Era como se aquele prédio ficasse aqui, em Sorocaba, e esse prédio aqui ficasse lá em São Paulo. Então eu, o Zuca, o marketing, a administração, toda a administração e vendas era lá em São Paulo. E aqui ficava só a produção. Lembra dessa época, Reinaldo? Lembra, Paulo? O Paulo está nem prestando atenção, você lembra mesmo? Lembra, né? Ele não escuta. Ele não escuta? Então depois você repete para ele lá no ouvido dele da atenção. Então, foi um momento, sabe aquele momento de CTI? Que o paciente está lá por um fio. Pode, em qualquer momento, você receber a notícia, morreu. Ou então, olha, de vez em quando dá sinais de que sinais vitais estão funcionando, ou seja, não morreu ainda. Essa é uma expressão, para vocês entenderem bem claro, era um paciente na UTI. Era a nossa empresa na UTI. Então isso foi, aí tomamos a decisão de vender tudo que tinha lá e vim todo mundo para Sorocaba. Então eu cheguei em 2003 em Sorocaba, no começo, de 2002 para 2003 já vim para cá, o Cláudio já morava aqui, eu trouxe minha família no final de 2003, o Kozuka veio no final de 2001 para 2002, algo parecido. Então nós largamos tudo de São Paulo, viemos todos morar em Sorocaba, nos unir, nos abraçar numa unidade, formando uma unidade e falar, agora ou vai, só tem uma saída. E a partir daí então tínhamos um propósito que era pagar todo mundo, recuperar a empresa, colocar a empresa numa condição de crescimento que era a única coisa que nós tínhamos na mão para poder fazer. Então nós vendemos carros, nós vendemos terreno, nós vendemos reservas que nós tínhamos. Tudo que nós tínhamos, nós investimos nesse negócio para poder suportar a saída dos sócios que tinham saído e começar o trabalho e dar continuidade naquilo que seria só nosso, só a família Kozuka, então pegando o negócio para valer. Alguns de vocês estavam numa reunião em que eu comandei lá no prédio da doutora Altinho Arantes, que eu disse o seguinte, como se a gente estivesse aqui hoje. Agora é a hora. Agora é a hora. O barco está afundando. Agora é a hora de quem quiser sair, é a melhor hora. Porque quem quiser sair, ainda vamos conseguir montar um plano para te pagar parcelado, assim como fizemos com os fornecedores, e você sai. Não vamos discriminar ninguém, porque talvez se eu estivesse aí, eu estaria saindo. É a hora de, ou a gente se abraça todo mundo aqui, e se morrer um, vai morrer todo mundo. Eu não sei exatamente a data que isso aconteceu, mas foi em 2003. Logo depois que nós nos mudamos para aquele prédio lá na doutora Altinho Arantes. E eu e o Kozuka fomos para essa reunião, imaginando que de 30% a 40% dos funcionários, a gente até tinha pensado em alguns nomes. Esses vão sair. Como se fosse hoje. Sabe quando saíram? Nenhum. Todos falaram, olha, é o que tem, então se for pro buraco, vamos todo mundo junto. Vamos ficar aqui.
E assim foi. Aí nós pegamos o negócio para valer, todo mundo fazendo um sacrifício. Nós temos uma pessoal que é do financeiro. Cadê a Vicência? Não está aqui? Vai estar lá? A Vicência acho que deve dar dessa parte aí, acho que ela deve saber disso aí em algum momento. Nós chegávamos a pegar cheque. Hoje não usa muito, né? Folha de cheque, tá no cheque. Mas na época usava muito. Nós chegávamos a pegar cheque de funcionário para fazer empréstimo do banco. Você acredita? Nós pegamos de todo mundo. E era do fornecedor. Hã? E era do fornecedor. Do fornecedor. Mas sabe quando você fica assim, imagina o paciente na UTI. Se você chegar com o doente e vai falar assim, meu, se passar cocô de cavalo na cabeça dele, da banho, né, no cabelo, vai sarar? Não lava? Lava? É aquele desespero, qualquer coisa que aparecer. Olha, estou sabendo, se tomar banho de xixi de vaca, é batata, passa. Vai tomar banho de xixi de vaca, vai tomar banho de xixi de vaca, vai passar cocô de cavalo na cabeça, vai fazer de tudo, porque é o último recurso. Então isso, nós pegávamos a família do Fabrício, né? A família do Fabrício, vocês sabem, né? É gigante. E pegava cheque, tinha gente que dava um talão de cheque, o distribuidor. O Alberto foi um que cansou de dar um talão de cheque, só assinado. E todas as coisas só assinado, na mão da minha ou do Fabrício, e aquilo ia para um bolo de neve. Vocês falam, imagina, esses caras estão sempre tantos protestos. Qualquer título protestado, você sabia disso? Que uma empresa que tem um título protestado pode ser de R$100. Se aquela empresa pedir a falência, se aquele credor de R$100 pedir a falência, o juiz decreta a falência da empresa, você já está protestando. E distribuidores, colaboradores, nós, a família, os amigos, que tinha alguma coisa era envolvida nesse processo, nós precisamos ajudar, tem aqui. Quem tinha talão de cheque. Nós pegávamos o talão de cheque de todo mundo e, curiosamente, nós sentávamos no dinheiro de hoje, assim, para você ter uma ideia, R$1 milhão com esses cheques. E o pior era convencer o gerente do banco, que ele sabia, né? Esse cheque aqui é tudo cheque, entre aspas, cheque frio, né? Cheque, convenceu o gerente do banco que aquilo lá não, aquilo era de distribuidor, que ele tinha que fazer isso. E o gerente do banco chegava assim, eu sei que não é, mas tem que fazer de conta que é, porque vocês não vão pagar o débito que tem lá. Nós chegamos a viver um episódio em que um superintendente do banco veio para mandar o gerente embora, porque o gerente estava fazendo coisa, entre aspas, errado com a gente. Ele acreditar na gente e fazer coisas além do que ele podia fazer. E nós, jurar de pé junto para esse superintendente do banco, para não demitir o cara, e nós íamos pagar. A situação de vocês, gente, para vocês morrerem, é um estalar de dedos. Vocês não existem. Nós ficamos anos de 2004, tudo 2003, 2004, nós começamos a viajar. Para começar a trazer. Aí como é que você convence um distribuidor a vir trabalhar com você? Tinha distribuidor que olhava na cara do posto, que dava risada, né? Não é possível. Você chegar lá e falar para o cara, não, eu tenho um bom negócio, tenho um bom produto, tenho isso aqui. Eu estou sabendo da situação de vocês. Vocês estão para lá da UTI, vocês estão. Não tem a mínima chance de. Não. A grande maioria não acredita. A grande maioria não acredita. Para vocês terem uma ideia, imagina. O Kozuka viajava num carro. Isso é uma coisa marcante. O Kozuka viajava num carro que. Hoje não tem mais esse carro, eu não sei como chama. Não tem mais a capinha da Ford? Era correr? Não tem, né? Os caras tinham tipo Estrada, a Montana, tipo Pampa, a. né? É? Pampa. Não, era Courier. Depois da Pampa veio Courier.
Tinha um picapinho pequeno desse aí. Nós tínhamos um carro desse, que era dívida, hein? Parcelado para pagar. Ela não tinha direção hidráulica, não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico. E viajava com o Zup para cá, nesse carro, de paletó e gravata, para convencer a distribuidora a vir trabalhar com a gente. Dá para acreditar? Em 2004. Era um negócio. Aí eu tinha um Corolla Zero, na época. E aí eu falei, não, vocês vão viajar com isso. Fizeram várias viagens. Vocês vão viajar com o Corolla que é meu. Peguei, coloquei meu Corolla no negócio, ganhei esse carro e viajei com esse carro. E eles começaram a viajar com esse Corolla então. Aí sim nós passamos alguma fase, esse cara tem alguma chance de dar certo. Já tanto de Corolla. E como o nosso tempo aqui é curto, né, então eu quero deixar marcado esse ponto. Né, de todo esse momento de dificuldade que a gente viveu, e nós tínhamos um plano de recuperação. Então que a mensagem para vocês, né, que vocês podem aproveitar dessa história, é que ninguém consegue fazer algo sozinho. Vocês perceberam durante a minha fala que precisou de uma união, precisou formar uma unidade, para que essa unidade, todo mundo acreditando, pudesse ter alguma chance de dar certo. É a mesma metáfora que eu fiz do paciente na UTI. Se vocês não passaram por isso aí, um dia vão passar. É certo isso. Um dia vocês vão ter alguém muito doente. E se vocês não se unirem em união, em mentalização, em crença, para que aquilo possa ser uma coisa positiva, não vai acontecer. Foi o que aconteceu com a nossa empresa naquela época. Funcionários, diretoria, distribuidores, fornecedores, família, todos se uniram no sentido de que vamos acreditar. Porque quem tem que acreditar mesmo é você. Você tem que ter o poder de transmitir essa confiança. Meu, essa pessoa está no TI, mas ele está falando que vai sair de lá, que vai levantar, que vai andar, que vai viver. Eu acredito. Aí o outro acredita, aí o outro também. Então, com um pouco dessa história, a mensagem que pode ficar para vocês é essa. Então, vocês lá, na família de vocês, nos bons e nos maus momentos, é a união que vai fazer a diferença. Lá no setor de vocês na empresa, nos bons e nos maus momentos, é a união que vai fazer a diferença. E assim como empresa, e assim como